Olá, bem-vindo ao meu canal, sou Marcelo Duó e esse vídeo aqui vai tentar não concluir nem impor a você nenhuma conclusão sobre grama sintética ou grama natural, que é a grande discussão do momento no futebol brasileiro, vinda dos atletas, né? A ideia aqui é mostrar para você, torcedor, torcedora, que como essa questão foi tratada do nosso lado aqui e como essa questão é mais uma prova, para mim, muito simbólica, de como nós perdemos a capacidade de escutar em detrimento da defesa dos nossos argumentos. Tá? A gente está acompanhando essa questão já há algum tempo, mas recentemente, eu estou gravando esse vídeo em 21 de fevereiro de 2025, há mais ou menos 5, 7 dias, uma semana, 10 dias, os jogadores, nomes importantes do futebol brasileiro, Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva, Memphis Depay, Alan Patrick, nossa, vários. Lery, jogadores, com exceção de atletas de Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, que são times que têm gramado sintético, fizeram um manifesto se colocando contra a utilização do gramado sintético no futebol brasileiro, pedindo o banimento em razão da grama natural. E quando veio a nota, nós, jornalistas, esquecemos de fazer algo muito importante, que era ler a nota. A nota, ela é colocada no sentido de, no futebol profissional de excelência, de nível top, não existe gramado sintético, o que é uma verdade. As grandes ligas europeias não têm gramado sintético. As competições de elite da FIFA não têm gramado sintético. Copa do Mundo feminina, Copa do Mundo masculina, Campeonato Mundial de Clubes não tem gramado sintético. Alguns estádios lá nos Estados Unidos vão ter que trocar o gramado para receber o Mundial de Clubes no meio do ano. E aí, quando a gente leu isso, para onde a nossa cabeça foi? Para dois lugares. O primeiro deles, eles estão com medo de se lesionar. Então fomos todos, eu inclusive, fomos investigar essa parte. E a outra parte que não se fala no ar, mas se fala fora, é que é um movimento coordenado dos clubes que têm grama natural para combater Palmeiras e Botafogo, que vem vencendo campeonatos nos últimos 6 anos com esse tipo de gramado nos seus estádios. Então, guarda essa informação, tá? E nós, mídia, compramos isso e fomos trabalhando esse tema. Eu, particularmente, fui atrás de quem eu conheço, fisioterapeutas e tal, para buscar estudos, porque em nenhum momento essa discussão demorou para ganhar corpo de dados científico. Ficou muito naquela coisa que é hoje de rede social. Meu time tem gramado sintético, eu não questiono se ele é bom ou ruim, ele é meu, acabou, vai usar e é bom. Cala a boca aí e aceita. Se o meu time tem gramado natural, eles só ganharam por causa disso, blá, 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 o famoso clubismo, né? Que tem. Assim, o torcedor, você que tá vendo a gente, meu, tudo bem, entendeu? Eu não posso querer obrigar você a defender ou não, a usar o racional nessa hora, porque você é torcedor do time, é outro tipo de discussão. O papel do jornalismo, da imprensa, é esclarecer, é buscar dados que esclareçam. E isso demorou a ser feito. Legal. Lá na Band News FM, na segunda-feira desta semana aqui, dia 17, na terça 18, nós recebemos lá na Band News FM, na Lelis, Tratoria e Pizzaria lá, na Lelis Pizzaria e Pasta lá no Itaim, no Band News na área, eu, Aline Fanelli, Bernardo Ramos, Danilo Lavieri do UOL, o Alessandro Oliveira, que é sócio da Soccergrass, que é a empresa que instalou o gramado do Palmeiras e que tem outros gramados naturais e sintéticos instalados em estádios do futebol brasileiro. É um fornecedor importante das duas gramas no futebol brasileiro.
E aí a gente foi ouvindo o que ele dizia e eu fui rebatendo com esses argumentos. Olha, na Europa não tem mais, a Holanda baniu, a NFL, essa discussão já existe, embora a NFL seja um outro tipo de esporte, mas a bola não rola, né? A bola voa, mas tem ali o movimento dos atletas no chão. Muitos atletas reclamam de como o pé fica preso no gramado nessa hora. Então essa discussão existe. E aí o argumento é, não, mas a FIFA, que regulamenta o futebol no mundo, permite o gramado sintético e certifica o nosso gramado, faz testes constantes, testes que avaliam a segurança dos atletas, testes de rolagem de bola, porque aí vai para a questão do jogo. Até então a gente não tinha ouvido um atleta falar, a gente só tinha lido a nota deles, tá? Para ficar bem claro para vocês. É importante esse histórico porque o que está no YouTube fica aí para sempre, né? Então esse histórico na linha do tempo é importante. Muito bem. Então eu posso usar. E não há um prejuízo para a saúde dos atletas. E é melhor um gramado sintético em que não tem buraco, que a bola rola, que a bola não fica viva, é melhor para o jogo do que um gramado natural, esburacado, mal cuidado, como nós temos no Brasil. Esse argumento ele não é só da Soccer Grass. Ele é o argumento dos estádios que têm esse tipo de grama, também por uma razão comercial, porque são estádios que, para serem reformados, o Engenhão depois, né? O Engenhão acho que não entra muito nessa conta, porque era um estádio que foi construído para os Jogos Pan-Americanos, depois para a Olimpíada e tal. E depois que o Botafogo adquiriu o estádio, eles resolveram colocar lá. Mas o Palmeiras, especificamente, foi um estádio construído em parceria, cujo modelo de negócio coloca em pé de igualdade jogo de futebol e shows. É um modelo. Para ter o estádio reformado, essa foi a condição. Tinha gramado natural lá. E o time tinha que ficar fora do estádio muitas vezes quando tinha show, porque o gramado não aguenta. E aí o sintético seria a solução para o time não sair de lá, continuar jogando e os shows continuarem. Como foi um modelo de negócio que deu certo nesse sentido, que tem evento toda hora no Allianz Parque, outros estádios começaram a fazer a mesma coisa. O Pacaembu foi privatizado, uma concessão, na verdade, particular que a Prefeitura de São Paulo deu a uma empresa que vai explorar o estádio por alguns anos e ela tem o mesmo modelo. Então, grama sintética. Palmeiras comprou, a Leila Pereira, né? O presidente do Palmeiras comprou o estádio em Barueri, da Prefeitura. Como o Allianz Parque é grama sintética, logo, Barueri, uma segunda casa do Palmeiras, grama sintética. O Atlético Mineiro construiu uma arena recentemente. O gramado é péssimo. Qual a solução? Gramado sintético. Isso está se proliferando, melhor dizendo, desculpe o erro aí. E essa talvez seja a preocupação dos jogadores. E o argumento, são 3 os argumentos de quem defende isso. Primeiro, é certificado pela FIFA, eles fazem os testes para segurança e qualidade de jogo, tá? Isso é certificado pela entidade máxima do futebol, então ninguém pode reclamar. É necessário, porque existe a questão dos shows, e os shows são negócios, os clubes faturam, as concessionárias dos estádios faturam, foi uma condição para a reforma, então achamos uma solução para esse problema. E terceiro, o calendário. Como tem muitos jogos, os gramados não aguentam, Maracanã, por exemplo, tem jogo de todo mundo, do Fluminense, do Flamengo, às vezes do Vasco e tal. Não aguenta. As arenas da Copa foram construídas para não bater sol, então não dá para fazer manutenção no gramado. E o calendário do Brasil é uma porcaria. Então, por isso, os gramados também não são bem cuidados, naturais, já que é para ter gramado natural ruim, é melhor ter um sintético bom. São esses 3 argumentos, tá? Legal. E aí a gente foi olhando esse argumento, foi um pouco comprando esse argumento, porque faz muito sentido, certo? Faz muito sentido. No próprio programa, a gente ouviu também lá um presidente de uma associação da Federação Nacional dos Atletas Profissionais,
que, claro, apoiou a iniciativa, e a iniciativa realmente é ótima dos jogadores, mas ele não tinha dados, ele não tinha nada concreto para refutar isso. É apenas uma sensação, é apenas um sentimento, é apenas uma experiência externada como uma opinião contra argumentos concretos. Tem uma certificação da FIFA, tem o calendário, tem o modelo de negócio das arenas. Por que a FIFA, por que lá fora não tem? Porque as arenas lá fora, os estádios da Europa, os principais, eles têm um calendário melhor do que o nosso. Eles não têm essa questão dos shows, porque lá existem as arenas dos shows. Praticamente não se faz show em estádio, salvo o Wembley, algum outro, né? O Bernabéu e tal. Mas a maioria não faz. Então não há essa questão. E eles conseguem cuidar dos seus gramados. Então não há necessidade. A nossa conjuntura brasileira é que exige que a gente tenha esse recurso para as coisas seguirem. Então a gente não discute o calendário, a gente não discute a questão dos shows, e a gente põe lá uma solução certificada pela FIFA e segue a vida, tá? E a minha única crítica ao outro lado, que eu disse no ar na rádio, postei nas minhas redes sociais, é que o outro lado não tinha um embasamento. A gente só leu uma nota fria, padronizada, que dizia assim: futebol profissional se joga em grama natural, é inadmissível que um país como o nosso não tenha gramado natural bom e tenha que usar o recurso de um gramado sintético que muda o jogo. Só que essa coisa que muda o jogo, a gente não leu, a gente passou batido. E aí o Lucas, na quarta-feira, dia 19, deu uma entrevista depois da derrota do São Paulo para a Ponte Preta no Morumbi, que tinha acabado de receber um show da Shakira, que o gramado estava manchado, feio. Foi questionado o Lucas Moura, que é um dos líderes do movimento. E aí ele deu uma entrevista que foi melhor do que a nota. Como sempre é, né? Dizendo que era um outro esporte. Que os jogadores todos não gostam de jogar no sintético porque é uma outra modalidade esportiva. Muda tudo. Muda a acomodação dos jogadores no campo, na biomecânica, muda a rapidez da bola, muda tudo, muda tudo. E que o correto é que todos os estádios brasileiros tenham grama natural top de linha. Que foi algo que o Abel Ferreira disse no dia seguinte, no Allianz Parque, mas ele passou um pano, de certa maneira, para o Palmeiras, dizendo o seguinte, e também ele tem razão: aqui no Brasil só se fala, não se faz. Ok? Essas declarações, elas mudaram o rumo da discussão. E aí, o jornalismo fez aquilo que quem emitiu a opinião contrária deveria ter feito e não fez. O jornalista Mauro César Pereira, no dia 21, quando estou gravando esse vídeo no programa Posse de Bola, lá do UOL, apontou um canal chamado Mundo da Bola, de um cara chamado Francisco Kika, que já há pelo menos 2 anos bate nisso, e ninguém sabia, porque o canal dele tem 89, 90 mil inscritos, não chegou no mainstream, mas ele tem ouvido especialistas sobre o tema, especialistas que defendem o contrário. Abre parênteses. Os estudos que eu vi, existiu uma fala da médica do Corinthians, doutora Ana Carolina, falando que existiu um estudo da UEFA que mapeou durante 18 anos lesões ligadas a gramado sintético e grama natural e chegou à conclusão de que, em número absoluto, não é muito diferente o número de lesões. Mas tem lá um alerta de que as lesões em gramado sintético têm uma recorrência de lesões articulares, que são mais graves para o atleta, deixa o atleta mais distante do gramado por mais tempo. Ou seja, é um risco em potencial, né? É lógico, a amostra é contaminada, porque você quase não tem grama sintética no mundo. Acho que talvez o Brasil seja um dos países que mais tem na sua principal liga.
Então é difícil a comparação. E outros estudos que a gente viu diz o seguinte: não há conclusão sobre o tema, não é possível dizer que machuca mais e nem que machuca menos. Em alguns casos, em alguns tipos de lesão, a incidência é menor, mas é preciso olhar mais. Então não tem conclusão sobre isso. Legal, eu fui lá no canal do Francisco Kika, nessa indicação do Mauro César, e eu vou compartilhar com vocês um trecho de uma live deles, em que o Francisco Kika coloca junto dois caras. Renato Benedito, que é fisioterapeuta, que cuida de esportistas e tal, conhece o assunto da perspectiva da lesão. E Breno Rodrigo Couto, que é um cara que mora nos Estados Unidos, brasileiro, que tem uma larga experiência no lidar com gramados. Ele, entre outras coisas mais recentes, instalou o gramado do Orlando City, onde joga a Marta, e do Dallas Cowboys, da NFL. E eu queria que você ouvisse o que o Breno Rodrigo está dizendo em relação a essa certificação da FIFA, que é a chancela. Inclusive, o próprio Alessandro no Band News na área disse que desafiava os gramados naturais do Brasil a passar pelo mesmo teste que a FIFA faz nos gramados sintéticos para ver quem passa. Tá? E a gente até achou legal. Ele se propôs a pagar os custos desse teste e a convidar a imprensa para assistir. Legal. Então, ele tem ali algo concreto. É nesse sentido que eu falo. Quando você vai defender uma tese, você estando certo ou você não estando certo, para você defender o seu interesse, você tem que ter alguma coisa. E eu acho que faltou aos jogadores essa base aqui. Porque eu tenho certeza que você vai talvez pensar, ou questionar, tá? Eu não quero aqui que você pense A ou B. Para mim, não muda nada. O que eu quero é mostrar para vocês o que estão dizendo sobre o assunto e você tira aí a sua conclusão, tá bom? Então eu vou passar aqui para vocês o trecho dessa entrevista, enfim, desse papo, para você tirar a sua conclusão. Dá uma olhada aí. É certificado pela FIFA, tá lá. É a primeira coisa que eles falam. Tá bom, mas é certificado pela FIFA como gramado natural? Não, né? Como gramado sintético. Existem padrões que eles pré-determinados, eles precisam obedecer de um gramado sintético. Os padrões determinados para a utilização do campo para futebol profissional em gramado natural são completamente diferentes. Então, essa também não é uma argumentação válida. Por exemplo, naquela live, eu me lembro que há 2 anos atrás, como você falou, eu lembro que eu estava com o equipamento, eu tinha acabado de usar num campo lá em Miami, e eu mostrei para vocês um dos testes no gramado natural, que é feito, é o teste de tração. Tá? É como se fosse um torquímetro, que na base dele você tem imitando as chuteiras dos atletas, as travas das chuteiras, e esse equipamento é colocado no solo e você exerce uma força de tração. Tá? Dependendo dessa força, se na primeira que você executar, por exemplo, você já tira um tufo de grama, esse gramado denota que você não tem a tração suficiente para a prática do futebol. Ao mesmo tempo, se você precisa colocar 1, 2, 3 torques para ela tirar um pouco de tufo, ela se denota que esse gramado ele tem talvez muita tração e isso possa, inclusive, prejudicar o jogo e o jogador. Agora, eu pergunto para vocês, qual força, alguém sabe me dizer, que é preciso exercer num torquímetro para tirar um tufo de grama sintética? Não dá. Muita. Simplesmente não dá. Então, a argumentação de que, não, mas é certificado pela FIFA, ela não serve nesse caso, compreende? Porque são parâmetros diferentes. São parâmetros diferentes. E aí entra a questão que o Renato está falando. O que envolve isso? Ele não consegue completar o movimento, o pé fica preso, e aí ligamento, joelho, tornozelo, como todas as. Garoto, você é fera aqui. Porra, enquanto vocês falam aqui, a gente dá mergulho aqui. É isso aqui, ó. E o teste é esse aqui mesmo.
A É isso torção. aí. É isso aí. Esse é um dos testes. Aí eu, de novo, fica a pergunta. Alguém sabe me dizer se esse equipamento, por exemplo, é usado no campo sintético? E que força você precisa fazer para arrancar? Então, para, né? Não tem nada a ver. Dizer que é certificado pela FIFA não quer dizer que o campo esteja. Isso é importante dizer também, Kika. Eu que já, como eu disse, estou no mercado há um pouco mais de tempo aí, um pouquinho. A gente já viu várias fases dessa relação da própria FIFA com a grama sintética. Perdão. Politicamente, quando começou, existia um lobby, inclusive, fantástico da própria FIFA, junto às empresas de grama sintética, fabricantes, para enfiar a goela abaixo. Essa é a verdade. E você viu gradativamente a FIFA recuando por conta, principalmente, eu diria novamente, pela discussão que hoje está se dando aí no Brasil, pelo posicionamento dos jogadores. Se você conversar com os jogadores, e tem uma das pesquisas que a própria FIFA fez junto à universidade, eu mostrei aqui já essa pesquisa também na Inglaterra, você vai ver que 90% dos jogadores preferem a grama natural. Então, o jogador se posicionou ao longo do tempo e invariavelmente a FIFA foi começando a mudar. E aí, de novo, a argumentação, não, mas é certificado pela FIFA. Você vê algum torneio FIFA sendo jogado, campeão, com grama sintética? Não, né? Então tá, é isso. Então ela permite, você usa, mas ela mesma não usa. Tá? Aqui eu participei ano passado de algumas preparações aqui para jogos de campo, para jogos de soccer, né, do nosso futebol. Aqui em Orlando, por exemplo, jogou acho que Real Madrid e Juventus, se eu não me engano, foi colocado uma grama natural em cima da grama sintética para um jogo só. E, obviamente, é um investimento. E aí é uma discussão que a gente precisa ter um pouco mais na frente. A solução do gramado ruim natural é o gramado bom natural. Simples assim. E não o gramado sintético. É uma outra discussão que eu vi. Mas aí a grama está emburacada, os campos são ruins. Sim, precisamos melhorar e a gente precisa discutir. Bom, aí o vídeo vai acabar. Nesse canal dele aqui tem uma série de lives em que eles falam sobre isso aqui. E eu vou só apontar, não vou rodar por razões óbvias, né? Você precisa assistir lá no canal deles. A live que é essa aqui, que deve ter sido essa que o Mauro viu. E tem aqui estudos que o Fabrício leu, né? Que era aquilo que a gente deveria ter feito desde o início, né? E acho, inclusive, que os três são fontes que a gente deveria entrevistar. Conclusão, tá bom? Qual é a conclusão? A conclusão é que o que a FIFA faz com os gramados sintéticos, como você ouviu, de um especialista há muitos anos nisso, é uma autorização para a prática do esporte numa superfície. Não quer dizer que essa superfície oferece a excelência do jogo. Ela só autoriza, e certamente muito baseada nesses parâmetros, como vocês viram, discutíveis, de segurança para o atleta, e não do jogo de futebol, da qualidade do jogo. Certo? Quem é que pode falar sobre a qualidade do jogo? Quem joga, gente. Não sou eu. Não é o Mauro, nem o Trajano, nem o Juca, nem o Danilo, nem o André Rizek, nem... Não, quem pode falar é o jogador. O jogador de agora, que está lutando com esse problema aí. Então, quando eles se posicionam, como aconteceu, como vocês ouviram aí na Inglaterra, como aconteceu na Holanda, eu acho que a gente não pode não ouvir. A gente não pode desconsiderar. Mas o contexto tal. Então a gente vai assumir que a gente não tem condição de ter um gramado num país com sol
de ter gramados de elite se a gente vê países sem sol tendo gramados de elite? A gente vai assumir isso? Acho que não. Eu acho que a gente deveria fazer a pressão, e aqui não é contra o Palmeiras, contra o Botafogo, acho que esse argumento que eles só ganham por isso é uma furada, não existe. Mas a gente precisa lutar pelo melhor. Pelo melhor. E o melhor, pela própria FIFA, que faz as suas competições de elite, pelas principais ligas europeias. O melhor é o gramado natural, bom, de elite. E essa é a nossa luta. Só que essa luta ela não vem sozinha. E esse é o último ponto desse vídeo. Ela tem que vir acompanhada da discussão do modelo de negócio Arena Show Futebol, para que serve um estádio, e tem que vir junta com a questão do calendário. Ela tem que vir junto. Uma coisa, infelizmente, ela impacta muito na outra. E aí o buraco é mais embaixo. E aí envolve televisão, aí envolve dinheiro, envolve a CBF, que vocês sabem bem que se preocupa mais com faturamento do que com futebol. Então, essa questão ela vai continuar. Mas eu acho que comprar o argumento de que não, a FIFA autoriza, então tudo bem, já não dá mais. Já não dá mais. A gente vai ter que discutir isso. Por mais que possa ser seguro para os atletas, não é essa a discussão. A discussão é sobre a qualidade do jogo. É o esporte que está sendo praticado. Futebol de salão é feito em quadra, com determinado piso. Não se joga mais futsal, né? Em quadra de concreto, como antigamente. Não é mais. Até se joga, mas na escola, tal. Na elite, não. Futebol 7 se joga em grama sintética. E os grandes torneios do mundo na melhor qualidade. Futebol de campo é de campo. Então, mas o tênis tem saibro, tem quadra rápida, tem grama. Tem. Mas a bola, ela só quica ali. O esporte ele é feito no ar. Na movimentação dos atletas que se adaptam a esse piso, mas o fundamento do jogo, que é bater a bolinha e fazer a pontuação, ela só depende do kick da bola. Só. E de um kick da bola. Que ela só pode quicar uma vez na superfície. É completamente diferente. Futebol americano, a bola não voa. Então, lá a discussão é sobre segurança dos atletas, porque são atletas 2 vezes mais pesados que o atleta de futebol, com encontros 2 vezes mais pesados e com torque muito maior do que os atletas de futebol, porque tem o tackle, no futebol americano, mas tem também as mudanças de rotação, tem o que os recebedores fazem e tal. Então, essa discussão ela não morreu e ela ganhou outro corpo. E aí a gente precisa aprender a ouvir. A gente, antes de ouvir o que as pessoas estão falando, a gente já quer dar nossa opinião. E aí eu acho um desserviço muito grande. Vamos ouvir todo mundo e aí a gente pensa, trabalha essas opiniões, esses argumentos, essas visões, e aí a gente chega a uma conclusão e tomara que seja o melhor para o futebol brasileiro. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Eu quero também saber o que você pensa sobre isso. Escreva aí nos comentários qual é o lado que você defende. Se é que você defende um lado, ninguém é obrigado a defender um lado cegamente, nem é bom. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Aqui a gente fala sobre futebol e narração esportiva também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.